Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, hoje eu queria destacar aqui algumas incertezas econômicas e políticas. Começando com as metas fiscais, que na verdade são as mesmas este ano e ano que vem. Um rombo de 159 bilhões. O governo consegue cumprir? Consegue. Esse ano até provavelmente consegue entregar um número até um pouquinho melhor do que os 159. Eu acho que quase com certeza ano que vem também, né? O governo, e aí isso é um ponto positivo, ele tem sido muito realista nas projeções de receita. Então ele não tem colocado expectativas muito grandes de crescimento que gerariam expectativas muito grandes de receita. Nesse sentido, se a gente tiver uma surpresa de crescimento no ano que vem, que é o que a gente está considerando, a gente vai ter um crescimento relativamente bom em 2018, você consegue entregar um crescimento de arrecadação e, consequentemente, um déficit um pouco menor. Então, eu acho assim, dá para ser menor, menos do que 159 bilhões de reais no ano que vem. A gente está trabalhando com um número que pode ficar em torno de 140, 150, quer dizer, uns 10 bi a menos do que o governo está projetando, o que é muito bom. Mas ainda é um número muito ruim. A gente consegue ver superávit fiscal no Brasil só lá para 2022, 2023. Tem um caminho longo para acabar com esse déficit agora. Nós estamos com os juros básicos, a Selic, no menor patamar da história, né? Dá para mantê-los assim, não? A gente tem que lembrar o que causou esses juros muito baixos esse ano também, né? Assim, a gente teve uma conjunção astral que é impossível imaginar que vai acontecer de novo. Primeiro, e esse permanece ao longo dos próximos anos, provavelmente, um Banco Central muito crível, muito bom, de boa qualidade, que conseguiu sinalizar a expectativa de inflação e coordenar os agentes para falar, essa é a inflação que eu quero, e meio que sinalizou para aquilo, isso foi muito bom. 3 anos de recessão, não tem jeito, você joga a economia para baixo e mesmo com a recuperação que a gente está tendo agora, a gente tem um negócio que chama capacidade ociosa na economia. Você tem um enorme caminho aí de espaço de crescimento sem gerar pressão de demanda em cima da oferta existente. Então você pode crescer sem gerar muita inflação. E o presente maior de todos que a gente teve esse ano, inflação de alimentos. Na verdade, a gente teve uma deflação de alimentos histórica que provavelmente não vai ocorrer de novo no ano que vem. Você junta essas 3 coisas, você dá uma inflação abaixo de 3%, que é o que a gente teve agora. Consegue, com isso, jogar a Selic para 7%, que a gente chegou agora em dezembro, e provavelmente no começo do ano que vem a gente vai cair mais um pouquinho aí para 6,75%. Ótimo. Taxa historicamente baixa, beleza. Consegue sustentar isso ao longo dos próximos anos? Essa é a grande questão. Isso. Eu só vejo sustentação dessa taxa ao longo dos próximos anos se a gente terminar a última parte da reforma fiscal que a gente precisa, que é da Previdência. A gente já fez 2 das 3. Primeira foi a regra do teto ano passado, segunda foi a TJLP, que virou TLP, então tirou aquele crédito direcionado que fazia acontecer o quê? Você tinha um crédito para as empresas que era extremamente baixo, barato, e você tinha um crédito geral para a economia que era muito alto. Para a política monetária funcionar, essa taxa de juros básicas tinha que estar muito mais elevada do que a outra taxa. A hora que essas duas se aproximam, você consegue jogar as duas para baixo. Agora, óbvio, a terceira perna é a reforma da Previdência, que aí você consegue fortalecer a regra do teto e garantir que você tem um regime fiscal muito positivo nos próximos anos. Se a gente conseguir completar essa tríade, a gente consegue manter taxas de juros baixas nos próximos anos. E, finalmente, para manter essa taxa baixa, é essencial que a gente continue baixando a meta de inflação. Era 4,5%, um número extremamente elevado, a gente baixou para 4,25% em 2019, para 4% em 2020. Eu gostaria muito de ver essa meta de inflação aí cair para 3% nos próximos anos. Quando você junta tudo isso, a gente consegue ver essa sustentabilidade de juros baixos. Pergunta de $1 trilhão, vai ter aumento de impostos? A pergunta de $1 trilhão em geral é o câmbio, né? Para onde vai? Vai cair ou vai subir? É que essa dói no bolso, né? Essa dói no bolso direto, né? Olha, o que é interessante desse governo desde o ano passado, a equipe econômica, eles escolheram fazer uma trajetória de reforma fiscal que depende menos de aumento de imposto e mais de controle de gasto. Isso, de certa forma, é inédito no Brasil, porque a gente sempre fez uma conjunção das duas coisas. Uma restrição forte de gastos no primeiro ano e um crescimento forte de impostos. A gente não fez isso dessa vez. Eu não vejo, nos próximos anos, a não ser que a gente desmonte tudo que foi feito até agora, um populista ganha, etc., eu não vejo a gente fazendo aí um ajuste que seja por aumento de imposto. Então, eu não vejo isso acontecendo em 2018 e provavelmente em 2019 também a depender de quem ganha. Então, está fora de cogitação. E a pergunta que dá calafrios nos empresários. Uma agenda populista pode vencer no ano que vem? Olha, se a gente olha os candidatos que tem hoje, a boa parte deles tem uma agenda que é populista. E mais do que a questão da agenda, de falar coisas desconexas em relação à economia, o maior receio é
Às vezes ele pode entregar um discurso no ano que vem que é para agradar o mercado, a gente está vendo o Bolsonaro fazer isso, né? Está trazendo gente para tentar acalmar o mercado, não vamos fazer as coisas que são corretas, mas a questão não é só essa. Ter boa vontade, ter uma equipe muito boa é um primeiro passo, mas a gente viu com o governo atual que precisa de duas coisas. Você precisa ter uma belíssima equipe muito bem coordenada, mas precisa ter uma liderança política que consiga lidar com aquela reforma no Congresso. O Temer mostrou uma capacidade assim invejável politicamente de fazer as reformas passarem depois de terem saído da Fazenda. Será que esse presidente populista, com tudo que a gente viu acontecer ao longo dos últimos anos, e se ganhar um populista, provavelmente vai ser com uma base no Congresso muito fraca, poucos deputados, poucos senadores, será que ele vai conseguir montar uma grande coalizão e convencer os deputados e senadores de fazer as reformas necessárias? Essa é a dificuldade que eu tenho. No populista, de fato, convencer o Congresso de que precisa fazer essas reformas. Então, se ganhar um populista, a gente vai entrar em maus lençóis em 2019. Muito bem, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá.